Olá pessoal, boa noite. Estamos aí começando mais uma aula para a turma de Introdução ao Estudo do Direito e o tema de hoje é jurisprudência. Tá? Nós vamos publicar uma série de vídeos tratando desse tema de jurisprudência, que é uma das palavras mais utilizadas na aplicação do direito no Brasil hoje e no mundo também, inclusive. Isso tudo fruto, né, de um ramo, de uma tradição jurídica que nós estamos construindo aí numa aula paralela nesse nosso curso de tradições jurídicas, em que falamos da tradição chinesa, anglo-saxã e romano-germânica. Essas três grandes tradições jurídicas. Temos aí outras tradições, como a tradição do mundo islâmico, né? Temos a tradição também judaica, da jurídica, e temos também a tradição indiana. Mas não vamos falar sobre essas outras tradições que são tão importantes quanto essas três, mas para o nosso mundo, para o nosso universo, para esse lado do planeta que vivemos, acredito que essas três grandes tradições formam aí o principal arcabouço de aplicação do direito segundo aquilo que nós entendemos, né, e utilizamos aqui na nossa realidade, tá bom, pessoal? Então o tema de hoje, jurisprudência, ele foi escolhido em razão de sua ampla utilização e também pelo fato de se tratar um conceito-chave de grande aplicação prática nessa longa trajetória do estudo da ciência jurídica que vocês estão iniciando, tá bom? Então vamos começar aqui pela análise etimológica do termo. Jurisprudência significa juris, né, iuris, que é um aspecto do que compõe essa palavra, e prudência, né? Jurisprudência. Iuris do latim designa a lei escrita em si, não é? São as tradições escritas do comportamento ideal do ser humano. Paralelamente, do ser humano, no caso no mundo romano, né? E prudência em paralelo significa aquela concepção que os romanos detinham, né, de razoabilidade, de interpretação do direito segundo a experiência, não é? Então, o que se entendia na época do mundo romano, claro que o mundo romano foi bem longo, etc., mas a tradição romana do direito, ela significa experiência, significa habilidade de se interpretar os fundamentos de uma sociedade e as exigências que o dever ser contido na lei coloca à luz das possibilidades do ser. Numa linguagem clara, aquilo que é ideal e aquilo que é real, ou seja, a comunicação entre a conduta ideal e a conduta real. Um juízo de razoabilidade, segundo a experiência daquilo que realmente acontece, aquilo que é da natureza das coisas. Então aí é uma conexão de alguma maneira com a experiência de aplicação do direito ao longo do tempo. Então o juiz, no fundo, seria, na visão ideal, como aliás em todas as sociedades, o juiz seria um sábio, não é? Então não seria só aquele que conhece as leis escritas e edita leis na função de pretor, né, as edictas que os pretores editavam, né, que seriam interpretações da lei e alguns regramentos que estavam abarcados em paralelo com a lei e às vezes abaixo da lei. Um exemplo clássico nos dias de hoje seria aqueles instrumentos normativos que são editados no âmbito das varas da infância e juventude, no interior do Amazonas, que se editam essas instruções de como, por exemplo, não vai ser aceito crianças portando um determinado tipo de vestimenta naquele festival, porque isso pode insinuar comportamentos sexualizados em face das crianças, etc. Então isso tudo deriva dessa tradição das edictas dos pretores romanos, né? E no fundo isso é fruto da percepção do magistrado enquanto que é o intérprete autêntico da lei, enquanto o ser humano que detém experiência para comunicar a intenção contida na lei pelo legislador, mens legislatores, com a intenção contida na lei em si mesma, não é? E aceita por aquela sociedade na qual a lei se instaura.
que seria a mens legis, tá? Esses conceitos estão aí na tela, a maneira como está escrito. Interessante, gente, porque muitas provas de concurso e exames do OAB às vezes colocam esses termos em latim, e se você não souber o que significa, você já fica meio perdido ali e pode perder aquela avaliação, tá bom? Então é interessante nós colocarmos que jurisprudência era então conectada ao sentido de direito com a prudência do homem experiente, do homem, o homem que eu digo, homem e mulher, mas na época a função judicante era atrelada extremamente ao campo masculino, não é? Então, o grande conhecedor da vida e da natureza das coisas. Então essa seria a prudência romana, né, que nós partilhamos de certa maneira desse sentido. E aí nós passamos em seguida, gente, a caracterização daquilo que entendemos por jurisprudência, né, num primeiro sentido. Então nós temos aí o sentido lato, né, jurisprudência em sentido lato, e temos também jurisprudência em sentido estrito, né? Então, jurisprudência lato sensu, jurisprudência stricto sensu. E de onde nasce essa necessidade de distinção entre jurisprudência lato, sentido lato, e jurisprudência em sentido estrito? Nasce da conceituação tradicional romana de jurisprudência? Iuris plus mais prudência? Não. Nasce da concepção moderna de jurisprudência enquanto repertório de decisões judiciais que direciona a linha de aplicação, de interpretação da aplicação do direito escrito, não é? Ou mesmo oral, não é? Então, o conceito interessante que eu posso colocar para vocês é descrito pelo Paulo Nader. Atualmente o vocábulo é adotado para indicar os precedentes judiciais, ou seja, a reunião de decisões judiciais interpretadoras do direito vigente. Então, gente, realmente uma reunião lógica, num todo coerente, das decisões judiciais é colocado como jurisprudência. Mas aí nós temos uma seguinte questão que deve ser ponderada, né? Jurisprudência, numa determinada acepção, significa a organização do entendimento das decisões judiciais acerca da lei, à luz de um caso concreto, a reunião daquelas decisões, daquela inteligência, não é? De uma maneira harmonizada. Então, compreensões dissonantes da lei não abarcariam a jurisprudência, não é? Então, seria um conjunto de raciocínios que sejam homogêneos, que sejam iguais, que sejam parecidos, que formam uma linha de entendimento, não é? E aplicação do direito. No entanto, uma outra acepção da jurisprudência abarcaria jurisprudências que se conflitam, ou seja, jurisprudências, e não jurisprudência no singular. Bom, segundo essa corrente que entende existir jurisprudências e não jurisprudência, haveria a possibilidade de você congregar, de você reunir conhecimentos acerca da lei, interpretações, aplicações acerca da lei, no caso concreto, de maneira paralela, não é? E que nem sempre uma se chocaria com a outra a ponto de aniquilar uma a outra e prevalecer. Elas poderiam concomitantemente existir, não é? As duas existiam, porém uma prevalecia em um determinado momento, a outra prevalecia em um outro momento. O que nós estamos falando aqui, nesse momento, é da jurisprudência uniforme e da jurisprudência não uniforme ou dissonante. Há interpretações de que existe uma jurisprudência, é possível se falar no vocábulo jurisprudência uniforme. Há uma outra corrente da doutrina que diz que não existe jurisprudência uniforme, né? Existem jurisprudências dissonantes, né? Que uma prevalece sobre a outra em determinado momento histórico. Isso, pessoal, essa coexistência, né, entre jurisprudência dissonante e jurisprudência consonante, ou seja, jurisprudências uniformes e disformes, dissonantes, contraditórias, que se aniquilam, isso estaria dentro da concepção da jurisprudência enquanto sentido lato. Jurisprudência em sentido estrito, por outro lado,
Seria só aquele vocábulo jurisprudência, partindo da premissa de que apenas existe uma única compreensão possível acerca da lei, né? Se existirem várias compreensões, essas compreensões elas aniquilam o conceito de jurisprudência. Então, jurisprudência seria o prevalecimento de apenas um conjunto de interpretações consonantes harmonizadas acerca da lei. E essas interpretações, então, prevaleceriam e ela seria, portanto, aquilo alcunhado como jurisprudência. Então, jurisprudência dissonante e consonante, jurisprudência contraditória e jurisprudência não contraditória ou homogênea, na percepção da corrente da jurisprudência estrito sensu, ela não existiria, tá bom? Então não poderíamos chamar de jurisprudência se existem várias compreensões, um conjunto de compreensões, não é, respeitadas, que se fazem respeitar e implementáveis, uma aniquilaria a outra e não existiria mais o conceito de jurisprudência, segundo a corrente da jurisprudência no sentido estrito sensu. O fato hoje, gente, de aplicação do direito no Brasil atual, e até de certo modo no mundo, nós interpretamos que há jurisprudência dissonante e jurisprudência harmônica. Há jurisprudências conflitantes e jurisprudências não conflitantes. Então, nós adotamos o conceito lato de jurisprudência nos dias de hoje, conceito lato sensu, tá bom? Bem importante nós sabermos disso. Então é possível você falar a jurisprudência dissonante, a jurisprudência minoritária da Corte do STJ, por exemplo, o STF, vai em determinado sentido. Já a jurisprudência majoritária vai no sentido oposto. É possível que nós façamos esse tipo de menção ao vocábulo jurisprudência. E agora nós passamos a encerrar a aula com a seguinte questão. 3 conceitozinhos. Jurisprudência secundum legem, jurisprudência praeter legem e jurisprudência contra legem. Então são 3. Jurisprudência, agora falando melhor, praeter legem, jurisprudência secundum legem, jurisprudência contra legem. Tá bom? O que significa isso? Contra legem significa quando o juiz é empoderado e ele pode decidir contra aquilo que está estabelecido expressamente na lei. Por exemplo, uma lei que cai em desuso. Tá certo? Jurisprudência contra legem. Empodera o juiz tem mais força. De alguma maneira, isso acontece, né, tangencialmente no Brasil. Jurisprudência praeter legem. Nesse caso, a jurisprudência ela não aniquila a lei, ela não contraria a lei, porém, ela nasce no momento em que a lei não regula integralmente aquela situação e não se adapta integralmente àquele caso concreto. Né? Então, ela corre em paralelo à lei. Ela não contraria a lei, porém, ela complementa. Podemos colocar aqui que, nesse caso, há um julgamento por analogia, de repente. Não é? Um julgamento por analogia, fazendo uso da equidade, ou mesmo, de uma maneira menor, da interpretação analógica. Tá bom? Esses conceitos estão na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Procurem lá depois. Por último, nós temos a jurisprudência secundum legem, que parte da premissa, não é, de que aquela compreensão judicial ela está enaltecendo, ela está respeitando, ela está reverberando aquilo que está contido na lei. Há casos, pessoal, em que é possível se fazer isso. Muitos casos. Né? São os casos chamados como casos de subsunção. O rapaz tentou furtar o CD do carro, né? A mídia do carro, furtou, a polícia pega em flagrante, aplica o crime de furto. Nesse caso nós temos o quê? Nós temos um julgamento por subsunção. Está tudo bonitinho ali. Mas há casos em que a lei não expressamente regula. Nesses casos, a subsunção do texto normativo ao caso concreto não é possível. E, portanto, há um problema, não é, de aplicação do direito, mas, por vezes, é necessário, é possível se aplicar
o direito exatamente como contido no texto normativo. Tá bom? Uma diferenciação básica, importante, que muita gente vai se formar sem saber. Vocês vão saber agora, eu vou passar para vocês. É necessário que vocês distingam entre norma jurídica, texto normativo e princípio jurídico. O que é a norma jurídica? É o princípio mais o texto normativo, ou regra jurídica. Tá bom? Para casos em que a lei não haja uma solução expressa, os princípios estão aí, né? Através dos princípios, somados com as regras, os direcionamentos das regras, você cria a norma jurídica para o caso concreto e para casos similares. Tá bom, pessoal? Encerramos aqui, então, nossa aula sobre jurisprudência, o início da nossa aula. Vamos lançar agora uns outros vídeos sobre isso, tá bom? Complementando esse assunto, tratando de alguns aspectos interessantes no tema jurisprudência. Um abraço a todos, bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau.